Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar início a mais uma leitura aqui na sexta-feira, na Epístola de Gálatas, e com os comentários aí do irmão Mário Persona. Pode ficar à vontade, Mário. Bom, continuamos então com nossa Epístola de Gálatas, capítulo 6, o último capítulo. Então, nós encerraremos aqui esse estudo dessa epístola, que essa epístola é importantíssima, principalmente na época em que nós vivemos hoje, da história da igreja, porque já estava havendo, no princípio da igreja, já estava havendo uma invasão de judaizantes no cristianismo, aqueles que queriam que as pessoas se circuncidassem, guardassem a lei, caso contrário, elas não seriam salvas. Essa era a ameaça que eles faziam. E aqui Paulo vai, então, de várias maneiras, rebater essas ideias nessa carta aos Gálatas. Nas outras cartas também ele faz isso, mas essa aqui é especial, né? Porque ela vai tratar desde o começo do outro evangelho que esses legalizantes ou judaizantes legalistas pregavam, que não era um evangelho da graça, era um evangelho de leis, de ordens, de regras. E é isso que nós vemos hoje em grande parte da cristandade. Nós vemos uma mistura de cristianismo com judaísmo. Então, você vai encontrar pessoas que dizem que para ser salvas elas têm que se vestir de uma determinada maneira. Você vai encontrar pessoas que dizem que você tem que frequentar um templo de tijolos e pedras e portas e janelas, porque elas se baseiam em Israel, que tinha um templo, mas era o único templo o único templo ordenado por Deus para ser construído foi aquele de Jerusalém. E o Senhor Jesus, na sua conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele deixa muito claro que até ali Jerusalém, a adoração era em Jerusalém. Mas a partir dali, iria começar uma nova ordem de coisas, em que a adoração seria feita em espírito e em verdade. Não seria mais uma adoração baseada em elementos visíveis e tangíveis, porque todas aquelas coisas do templo e também do tabernáculo, elas tinham uma contrapartida na verdade revelada no Novo Testamento. Mas mesmo assim, a cristandade decidiu importar, na realidade, e contrabandear do judaísmo para o cristianismo uma série de costumes, como um sacerdócio ordenado, né, pessoas com vestes especiais. Você tem os católicos com aquelas roupas longas, medievais, né, roupas antigas. Quer dizer, qualquer pessoa de sã consciência que chegasse, que não conhecesse, chegasse de um outro planeta aqui e visse um sacerdote católico, ia chegar para ele e falar assim: amigo, que roupa é essa que você usa aí, que é diferente da roupa de todo mundo, né? Todo mundo aí de jeans e camiseta, e você com essa roupa compridona, cheia de bordados, tal. O que é isso? Ele iria explicar que é porque ele pertence a uma classe superior de homens, porque ele faz a intermediação entre os homens e Deus. Porque isso era realmente no Antigo Testamento. Mas não é mais. Hoje, todos os cristãos, os salvos por Cristo, são um sacerdócio santo. Todos têm o mesmo acesso a Deus. Não precisam do intermediário, do mediador. Lá no Antigo Testamento, eles precisavam do sacerdote humano para intermediar, fazer o meio de campo com Deus. Mas hoje não. E em 1 Pedro é bem explicado isso, né? De que nós temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, mas também somos hoje um sacerdócio santo, criado para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então, não tem sentido você ter um lugar, por exemplo, com um templo, você ter um altar. Hoje coloca-se um altar, não é?
O que que era o altar? O altar era um monte de pedra que se fazia no Antigo Testamento, e depois no templo tinha lá o altar, que era uma grande churrasqueira, onde eram os animais que eram mortos, eram queimados naquela grande churrasqueira, e oferecendo assim sacrifícios cruentos, né? Sacrifícios de sangue para Deus. Mas hoje nós já temos o sacrifício, já foi oferecido. Então não existe um altar hoje no cristianismo. Mas dentro do catolicismo você tem lá aquela mesa com uns vasos em cima, umas flores, uma Bíblia, alguma coisa assim, uma cruz. E no protestantismo eles chamam o púlpito de altar, ou colocam também, às vezes, um altar feito de concreto, de tijolos, para representar o altar. Não tem, é completamente absurdo. É completamente absurda essa importação de elementos do Antigo Testamento, do judaísmo, para o cristianismo. E muita gente nem percebe, vai de boa para isso, não está percebendo nada, né? E ainda continua quando hoje você encontra dentro da cristandade seitas que ordenam a guarda dos sábados, quando na própria palavra de Deus, das cartas apostólicas, está deixando muito claro que nada disso continuou. Lá em Colossenses, nós temos uma passagem, Colossenses capítulo 2, no versículo 16, ele fala assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O cerne disso tudo é Cristo. Então, como que hoje alguém vai querer seguir mandamentos do Antigo Testamento, como dias de festa, dia de lua nova, de sábado? Não tem mais sentido algum, porque eram sombras das coisas que viriam, das coisas que se concretizaram, então, no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos. E continuando aqui, então, no nosso capítulo 6 de Gálatas, nós vemos que isso acontece dentro de várias igrejas e denominadas cristãs, até mesmo os hinos que cantam, em vários casos, são hinos tirados do Antigo Testamento, com palavras e com elementos da lei do Antigo Testamento. Uma coisa um argumento que eu já escutei várias vezes alguns falarem é que Deus deu a lei no Antigo Testamento, mas a lei era dividida em duas. Havia a lei moral, que eram os 10 mandamentos, e a lei cerimonial, que eram todas as outras ordenanças relacionadas aos sacrifícios que eram feitos e tudo mais, né? Muito bem, isso aí, dentro do protestantismo, eles adoram usar esse argumento, e nós não estamos mais seguindo a lei cerimonial, mas a lei moral, os 10 mandamentos, nós temos que seguir os 10 mandamentos. Agora, Paulo cansou de explicar que a guarda da lei não salva ninguém, não justifica o homem, de maneira alguma. Pelo contrário, o cristão está morto para a lei. O cristão está morto para a lei. E quando ele fala morto para a lei, ele está falando dos 10 mandamentos também. A lei como um todo, não tem essa divisão da lei. Está morto para a lei, morto como um todo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Porque se o ministério da condenação, porque a lei só sabia condenar, a lei não podia salvar ninguém, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então aqui ele deixa muito claro que a lei era um ministério de morte. Era um ministério de morte, não tinha nada de vida na lei. A lei não salvava ninguém. Pelo contrário, quando alguém desobedecia à lei, tinha que morrer. Tinha que morrer. Nós sabemos que apenas os 10 mandamentos foram gravados em pedra ali para Moisés, né? Mas o sábado está nesses 10 mandamentos. Porém, nenhum gentil, nós encontramos no Novo Testamento, nenhum gentil, nas cartas dos apóstolos, na doutrina que é da igreja, nenhum gentil foi exortado a guardar o sábado. A lei, a lei foi dada para a nação dos hebreus, não para os gentios. Se você ler lá em Êxodo capítulo 31, versículo 13, diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados. Fala aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel, guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, filhos de Israel, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado foi dado para os filhos de Israel guardarem. Nós sabemos que Deus descansou no sábado, lá no começo da criação, né? Mas aqui nós estamos falando da lei que foi dada a Moisés, e essa lei não tinha nada a ver com os gentios. Agora, mais um ponto. Alguns dizem que hoje o sábado foi trocado pelo domingo. Não foi trocado. O sábado continua sendo o sábado da lei. O domingo, o cristão não guarda o domingo, como guardava, o judeu guardaria o sábado. Um judeu guarda o sábado hoje, de modo que ele tem que fazer comida na véspera, se ele quiser comer no sábado, porque ele não pode trabalhar no sábado, não pode fazer trabalho nenhum no sábado. Tem algumas empresas nos Estados Unidos que desenvolveram dispositivos para judeus. Um deles, por exemplo, é um dispositivo que você entra, a porta do elevador abre automaticamente, né? Quando percebe que uma pessoa chegou na frente, prédios que tem principalmente só judeus morando, a porta abre automaticamente para ele não pôr a mão no botão. Ele não pode apertar o botão é trabalho. Aí ele entra e dentro do elevador ele fala, quinto andar. Aí o elevador sobe até o quinto andar, a porta abre e ele sai. Ele não pode fazer trabalho nenhum nesse dia. Então eles criaram isso, criaram diversas coisas que servem para eliminar o trabalho no sábado. Porque eles realmente não podem fazer trabalho nenhum no sábado. Mas nós sabemos que para o cristão, Deus trabalha até agora. O Senhor Jesus fala assim: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Não teve. Deus descansou lá na criação, quando terminou de criar todas as coisas, ele descansou no sétimo dia. Mas quando o homem caiu, ele precisou voltar a trabalhar. Deus está trabalhando sempre. Lá em João, eu acho que é João que fala. Tem um versículo que o Senhor Jesus fala assim: que o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então não tem descanso para Deus. Para Deus hoje não tem descanso, porque o homem pecou. Agora, uma coisa que nós encontramos também são indícios de que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, porque foi o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Foi o dia em que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e aí depois ela foi avisar os outros discípulos que o Senhor tinha ressuscitado. E lá em Atos 20 também, diz que no primeiro dia da semana, no versículo 7, ajuntando seus discípulos para partir o pão,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, era o primeiro dia da semana, eles estavam reunidos para partir o pão. Isso para nós basta como um exemplo de que dia nós devemos nos reunir para partir o pão. Não precisa mais nenhum exercício, né? Nenhuma ginástica para nós sabermos quando deve ser o dia do Senhor. E também lá em 1 Coríntios 16, no versículo 1, fala assim: quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando chegar. Pronto, mais um indício aqui de que era o primeiro dia da semana, o dia que eles dedicavam a partir o pão, a celebrar a ceia do Senhor, e como toda semana tem um primeiro dia da semana, então era todo primeiro dia da semana. Não era, é tudo só um mês, uma vez por ano. Era o primeiro dia da semana. Quando que é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana. Não é segunda-feira, é o dia antes. Então, eles se reuniam para partir o pão e também aproveitavam nesse dia para fazer uma coleta em favor dos santos, para as necessidades dos santos. Então, mas o cristão não guarda o domingo, não é um dia para ser guardado. Fala assim, eu não posso trabalhar porque é um domingo, não pode trabalhar, domingo não pode trabalhar. Não tem isso, isso quem inventou foi a Igreja Católica. Não tem isso, nós não seguimos uma lei. E nem tente fazer a distinção entre lei moral e lei cerimonial, porque Paulo não faz essa distinção. Ele insiste que a lei como um todo, ela amaldiçoa o homem. Maldito aquele que for pregado no madeiro. E que homem algum consegue guardar a lei toda. Né? 9 dos 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento, como instruções morais para os filhos de Deus, para os cristãos. E eles, claro, apontam o que é certo e o que é errado. Mas desses 9 mandamentos que são repetidos, você consegue encontrar nas cartas dos apóstolos, tem um que em lugar nenhum é repetido, que se deve observar. É o sábado. É o sábado. Então, é errado guardar o sábado para o cristão hoje. Eu sei que existem seitas aí que constrói todo o seu discurso em cima da guarda do sábado, mas é um erro, é um engano. E porque os judeus, se não guardasse o sábado, tinha que ser morto. Tinha que ser morto. Por isso que queriam matar o Senhor Jesus quando ele curou um homem no sábado. Percebe a gravidade disso? Não é? O próprio Paulo, lá em Colossenses, o versículo que eu li em Colossenses, que fala no capítulo 2, versículo 16, fala claramente: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então ninguém poderia chegar ali para os gatos e falar assim: você não está guardando o sábado, né? Não pode, porque não tem. Simplesmente não existe. No Antigo Testamento, quem não guardasse o sábado morria. Era apedrejado. Simples assim. E hoje nós somos livres da lei. Nós fomos libertos da lei. Lá em, lá em, lá na, em, deixa eu achar aqui uma outra passagem que fala. Em Gálatas, no mesmo livro de Gálatas, no começo do livro de Gálatas, a gente vê uma advertência muito séria contra esses que querem que o cristão guarde a lei, o sábado ou qualquer outra lei, ou qualquer outro mandamento da lei. Nós temos os mandamentos do Senhor, isso não é lei. São mandamentos que o Senhor deu quando esteve aqui e que foram transmitidos também pelo Espírito Santo para os apóstolos.
Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele disse assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo, a graça, não a lei, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema. O que quer dizer isso? Na outra versão, deixa eu achar uma outra versão aqui, anátema, anátema, anátema. É, a versão do Darby diz: seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Então, se alguém chegar para você e falar assim, você tem que guardar o sábado, você é essa pessoa é amaldiçoada. É amaldiçoada. Se alguém, o mesmo um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos é anunciado, seja amaldiçoado, seja maldito. E ele repete, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, Paulo deixa muito claro em tudo isso aqui que não existe lugar para a guarda da lei no cristianismo. Os homens vieram arrastando essa guarda da lei durante séculos, dois milênios, insistindo em incluir isso na doutrina dos apóstolos, mas não existe. Simplesmente não existe. E a carta aos Gálatas é cabal, é derradeira. É o prego no caixão da lei, vamos chamar assim. Porque não se a lei veio só para condenar. Mas hoje nós estamos livres da lei, libertos da lei, por Cristo, por Cristo. Então, qualquer um que, lá em Gálatas 2,16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Aí ele continua no versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, Cristo morreu em vão. Então, se você está tentando se justificar aos olhos de Deus pela guarda da lei, você está dizendo que não aceita o sacrifício de Cristo. Você está dizendo que Cristo morreu em vão. Não serviu para nada a morte dele. Mas então, lembrando que hoje, alguém poderia falar assim, mas como é que eu faço para saber, então, que caminho seguir, como me comportar? Bom, nós temos as cartas dos apóstolos, que estão cheias, não de mandamentos da lei, mas de direções, de conselhos de como um crente deve andar. Mas hoje nós temos, vamos dizer assim, uma lei viva. Nós temos uma lei incorporada, porque nós temos um homem que andou aqui nesse mundo que em tudo ele agradou ao Pai. Em tudo ele agradou a Deus. Nós temos o Senhor Jesus. Então, você quer saber como
se comportar, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, e depois também, e antes também do Sermão do Monte, no capítulo 5, o Senhor tem vários conselhos para dar. Não são a lei. Não são a lei. Ah, em Romanos, capítulo 8 também, Paulo escreve assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E uma pessoa que quer se justificar diante de Deus pela lei, ela está andando segundo a carne, porque ela quer aplicar na sua carne os mandamentos da lei que ficou comprovada ser incapaz de domesticar a carne, certo? Mas vamos agora voltar para o começo. Eu viajei, mas vamos para o começo aqui então. Paulo começa esse capítulo 6 de Gálatas. Primeiro ele fala de um homem, no versículo 1, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aqui tem duas lições a serem aprendidas. Uma, que se alguém cair em algum pecado, em alguma ofensa, então outros devem ajudá-lo, outros devem encaminhá-lo com espírito de mansidão. Mas quem seriam esses outros? Vós que sois espirituais. E aqui então dá um toque na cabeça da gente, né? Quem é que pode se considerar espiritual? Hum? Aí entra a questão do, do versículo 3, quando fala assim: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, é fácil você identificar uma pessoa que se considera espiritual. Para começar, ela só fala de si. É, ela se coloca como exemplo das outras pessoas. Olha, eu sou assim, eu faço assim. Você deveria ser que nem eu, e coisas desse tipo. Ela se coloca como referência. Essa é uma pessoa que cuida ser alguma coisa não sendo nada, não sendo nada. Então, a pessoa que realmente é espiritual, ela vai ajudar o outro sem fazer de si mesmo a referência, o exemplo. Ela vai ajudar o outro para que o outro se levante e o outro não caia em pecado, não caia em erro, mas olhando para Cristo, vai ajudar levando a pessoa a olhar para Jesus, encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Ou seja, quem vai ajudar deve tomar cuidado para não cair no mesmo erro. É por isso, por exemplo, que um irmão lá na carta de Tito, Paulo a Tito, ele dá várias instruções para os homens velhos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, os rapazes jovens e depois os servos, né? Mas um detalhe que aparece ali é que na hora que chega das mulheres idosas, Paulo fala como elas devem ser, tal, para ensinarem as mulheres jovens a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos e blá, 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 blá. Paulo não disse para Tito ensinar as mulheres jovens. Ele disse para Tito ensinar as mulheres idosas o que elas deveriam ensinar para as mulheres jovens. Porque não caberia a Tito, que era um jovem, se envolver no ensino de mulheres jovens acerca de práticas como casamento, cuidados do lar, ajudar o marido e coisas assim. Porque ele poderia ser tentado a cair. Um irmão, um varão, um homem, ele nunca deve ser conselheiro. Claro, ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus é uma coisa. Mas quando aparece, por exemplo, uma irmã com problemas,
com problemas de conjugais, por exemplo, está com problema com o marido, e tal. Ô, irmão, eu queria conversar com você, que eu estou com problemas com meu marido, e tal. Ah, peraí, então que eu vou chamar minha esposa, ou eu vou chamar uma irmã para conversarmos juntos. Nunca um homem deve estar sozinho aconselhando uma irmã em assuntos íntimos, porque ele pode ser tentado também a cair em pecado. É muito importante lembrar disso. E aí ele continua no versículo 3, ele falou, porque se alguém cuida-se de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ah, mas prove cada um a sua própria obra. Prova como? Prova para si mesmo. E terá glória em si mesmo e não no outro. Como se prova a sua própria glória? Não comparando-a de outros. Porque se eu, por exemplo, falar assim, eu gosto de pregar o evangelho, mas eu começo a olhar outros que pregam o evangelho e começo, tipo, que me gloriar. Ah, eu não prego que nem o fulano lá, que prega tudo errado. Eu sim, estou pregando da maneira correta, alguma coisa assim. Não. Ou eu me visto de tal maneira, mas eu não me visto que nem aquela outra lá, aquela irmã lá. Ela se veste de uma maneira sensual, que não tem nada a ver, tal. Isso aí, se comparar, você querer adotar uma postura com base em comparação com outras pessoas, é não estar provando cada um a sua própria obra. Você está fazendo comparações. Porque fazendo comparações, você vai sempre encontrar alguém pior que você, e aí vai poder se gloriar. Eu não sou que nem aquele lá. Eu não sou que nem aquele publicano lá, né? Eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. E no versículo 5 ele fala de Gálatas, capítulo 6, versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Ele falou no começo aqui, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei de Cristo é essa? Você acabou de falar que nós não guardamos a lei, etc. e tal. A lei de Cristo é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a lei de Cristo. Essa é a lei de Cristo. No versículo 2, que fala aqui da lei de Cristo, lá em João 13, versículo 34, o Senhor Jesus falou assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Essa é a lei de Cristo. Esse é o mandamento, né? Lá em João 15 também, ele fala no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 12, ele fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a referência agora não é mais um livro da lei. A referência é o próprio Senhor, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando ele fala no versículo 2, levai as cargas uns aos outros, por amor, não é? E depois ele deixa claro no versículo 5 que cada um levará a sua própria carga, porque cada um é responsável pelo que está passando, para não ficar esperando que outro faça isso. Tem uma passagem muito bonita. Quando você vai lá no Antigo Testamento, havia a lei da restituição. Quando um judeu roubasse alguma coisa de outro, ele tinha que restituir a mais, tinha todo um quinto a mais, alguma coisa assim. Ele tinha que restituir. Se ele roubasse, ele podia ser morto, ou então ele tinha que se vender como escravo para pagar o dano que ele fez. Isso era a lei. A lei era assim. Eu acho que é Êxodo ou Levítico, agora não lembro o versículo. Mas a lei era assim, a lei era implacável. Mas quando você vai lá para Filemão e vê a carta que Paulo está escrevendo para Filemão, essa carta foi encaminhada junto com Onésimo, um escravo de Filemão que fugiu de Filemão, se converteu na prisão pelo ministério do apóstolo Paulo. Aí, quando ele é solto da prisão, Paulo exorta a voltar para o seu antigo senhor, que ele fugiu, né?
e leva uma carta de Paulo, escrita de Paulo, para Filemão, perdoar o seu escravo, perdoar o seu servo, dizendo que ele tinha ido embora, fugido como um inútil, mas ele estava voltando agora como alguém muito útil, porque era um irmão em Cristo. E não só isso, Paulo escreve ainda na sua carta, vamos até abrir lá, em Filemão, capítulo 1, só tem um capítulo. No versículo 15, ele fala assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Paulo está dizendo que Deus permitiu isso, essa fuga do escravo, para que ele voltasse agora como irmão, para que o Filemão não perdesse mais Onésimo, que voltava agora convertido a Cristo e muito mais responsável e muito mais fiel do que jamais foi antes da sua incredulidade. E o curioso aqui é que Paulo tinha pregado o evangelho para, para Filemão. Filemão tinha se convertido pelo ministério de Paulo. E aí um escravo incrédulo de Filemão foge, vai parar na mesma prisão de Paulo. Você acha que é coincidência isso? É nada. O nosso Deus não tem coincidência. Vai parar na mesma prisão de Paulo, se converte e agora volta para o seu senhor com uma carta de uma carta de encaminhamento, né, de Paulo, dizendo isso aqui, no versículo 16: não já como servo, antes, mais do que servo. Ele volta para você não mais como um servo, mas como mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. E aí no versículo 17, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, esse era o ponto que eu queria chegar, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu o pagarei. Eu o pagarei. Lembra do que eu falei? Que o escravo que roubava lá no Antigo Testamento, ele tinha que seguir a lei, ele tinha que ser castigado, ele tinha que devolver. Se ele não tivesse que devolver, ele tinha que se vender como escravo. E aqui, na sã doutrina dos apóstolos, no cristianismo, do lado de cada lei, nós vemos um irmão, Paulo, se comprometendo a pagar caso aquele escravo tivesse causado algum dano ao seu senhor Filemão. Essa é a maneira do comportamento cristão. Não é mais aquela implacável lei, né, que condenava à morte quem caía em pecado, quem errava. Mas voltando então ao nosso capítulo 6 de Gálatas, no versículo 6 ele vai dizer: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Importante entender aqui dos excessos que esse versículo traz. Uma vez eu recebi um e-mail de um irmão dizendo que ele não estava aguentando mais, porque ele fazia parte de uma denominação onde tem o bispo primaz. Eu fui até procurar na internet, ele deu o nome, né? Fui procurar o Facebook do tal bispo primaz. Aí apareceu o bispo primaz, todo enfeitadinho de terno, gravata, anel de ouro no dedo, a mulher do bispo primaz, toda perua, né? Aquele cabelão todo produzido, toda pintada, cheia de joias e tal, e os filhos também todos arrumadinhos. Então tinha o bispo primaz, né? Que a família do cara era impecável. E ele não estava aguentando, porque ele falou que nessa denominação ele não tem só 10, não tem só dízimo. Tem metade. Metade do que você tem que dar pro bispo primaz. Até eu, né? Fala a verdade, né? Até eu vou abrir uma igreja assim. Metade do que a pessoa tem passa para mim, tá bonito. Então é muito importante entender que isso aqui é reparta, não é no sentido de dividir no meio e dar metade. É reparta, dê,
dos seus bens para aqueles que o instruem. Nós sabemos que existem irmãos que trabalham na obra do Senhor e por isso precisaram deixar de trabalhar no emprego secular e vivem da ajuda que irmãos dão a eles. Vivem de ajuda de irmãos. Porque não tem um trabalho secular mais, tem que vir de algum lugar, o arroz com feijão, né? O dinheiro para viagens, o dinheiro para visitas, o dinheiro para a própria família, para sustentar a sua família, para ter onde morar e tudo mais. Então, quando você identifica um irmão assim, que está trabalhando assim na obra do Senhor, o seu coração deve ser movido a fazer isso que está escrito aqui: repartir com ele dos seus bens materiais, porque ele instrui você em bens espirituais. E nós temos mais sobre isso nas cartas aos Coríntios, né? Quando fala da coleta, quando fala de dar, né? Aí no versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo aqui é muito usado na religião no sentido de a pessoa, tudo que ela fizer aqui na Terra, ela paga depois que morrer. Mas não é isso que está falando aqui. Aqui não, aqui é em vida. É em vida. Tudo que o homem semear, isso também se fará em vida. Em vida. É importante entender isso, porque senão você cai naquelas doutrinas espíritas, né? Tem um versículo, tem um versículo em Jó, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo, ou seja, colhem o mesmo. Então, quem semeia vento, colhe tempestade, porque vai colher o fruto daquilo que praticou aqui no mundo. Isso é em vida, porque o crente não será julgado, para começar, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo ou em condenação, mas passou da morte para a vida. Então o crente não é julgado. As suas obras serão julgadas para receber ou não recompensa, mas ele próprio não é julgado. Agora, o incrédulo será sim julgado. Então, tudo que ele fizer aqui no mundo, ele realmente vai ter que depois passar pelo juízo final e pagar sem jamais esgotar a sua conta em uma eternidade no lago de fogo, porque ele estava perdido, porque ele se perdeu, ele não creu em Deus, ele não creu em Cristo, ele não foi salvo. Mas então esse versículo é limitado ao crente, essa carta foi escrita a crentes, né, lá em aos Gálatas, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, se arruma confusão. Eu estava vendo hoje uma notícia que identificaram o torcedor que tratou um outro lá, torcedor, com, ai, fugiu a palavra, com racismo. O torcedor que ficou fazendo gestos racistas para um outro torcedor num determinado jogo de futebol, e a polícia identificou ele e já prendeu. Agora eu fico pensando, esse cara foi assistir o jogo, foi no estádio, foi se divertir. Podia ter assistido o jogo, botado a viola no saco e ido para casa. Por que que ele teve que ir lá ofender um rapaz por causa da cor da pele dele? Hum? Agora está na cadeia. Agora está na cadeia cercado de outros que provavelmente são também da cor da pele do rapaz que ele ofendeu. O que ele vai explicar para esses outros? Vão dar uma pisa nele na cadeia, sem dúvida alguma. A justiça que mais funciona nesse país é a da cadeia, né? O cara molestou uma criança, não sai vivo da cadeia. Não sai vivo. No dia seguinte ele aparece aparece suicidado na cela dele, né? Então, às vezes a pessoa faz uma besteira dessa e vai ter que cumprir, vai ter que pagar pela besteira que fez.
Então é nesse sentido aqui. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Importante entender que a maneira como nós dedicamos a nossa vida aqui, nesse mundo, irá também ter consequências nesta vida, ainda nem na vida eterna, nesta vida. Eu recebi uma mensagem, um e-mail longo de uma jovem reclamando, falando em suicídio, que ela não aguenta viver nesse mundo e etc. Eu falei assim, ó, procura uma coisa para fazer, porque você está nesse mundo, você professa ser cristã, você não está mais aqui nesse mundo para si mesma. Você está aqui para servir o Senhor. E a vida não é sua. Você não pode falar assim, eu vou tirar minha vida. Isso não é sua vida. Você não tira a própria vida, você tira uma vida que é do Senhor, que Ele deu para você, usar nesse mundo para Ele, para o bem dele e para o bem do próximo. Então, minha filha, eu falei para ela, vai procurar um asilo e ajudar lá a limpar a fralda, trocar a fralda de velhinhos, e dar banho em velhinhas. Vai lá fazer isso, faça alguma coisa de importante com a sua vida. Não vai jogar fora a sua vida. Faça alguma coisa de importante. Fica pensando só em si mesmo, fica olhando para o umbigo no espelho, só contemplando o próprio umbigo. Vai usar a sua vida, a vida que Deus deu para você, vai usar para a glória de Deus. Todo cristão tem que usar a sua vida para a glória de Deus. Tem até um vídeo que eu fiz, depois quem quiser procurar, chama Devo Aproveitar a Vida? Você vê, eu ponho sim, você deve aproveitar a vida, mas a pessoa pensa que eu vou falar de você tem que ir na balada, você tem. Não, você tem que aproveitar. Você que é cristão, você tem uma vida agora, você tem que aproveitar ao máximo para a glória de Deus e para o bem dos irmãos, para o bem dos seus próximos. É isso que nós fazemos com a nossa vida aqui. Então, aquele que semeia na sua carne, da carne sem fará corrupção. Quer dizer, você investe a sua vida só em coisas aqui, nesse mundo, só nos prazeres passageiros da carne, você pensa que vai colher o quê depois? Hã? Vai ser feliz? Não, não. Quantas notícias a gente vê de artistas, de celebridades riquíssimas, que têm tudo, e aí se matam. Por quê? Porque não tinha sentido a vida. Chegou no topo, viu que não adiantou nada, e aí? Para onde vai? Não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. É droga, daí entra na droga, entra nos remédios e faz como um ator lá que da janela do hotel onde estava, né? Teve uma crise lá e pulou. A pessoa, você vê às vezes atrizes lindíssimas, modelos lindíssimas, na flor da idade, e de repente jogam fora a sua vida. Nós temos uma vida para Deus. Recebemos de Deus e é como se Ele desse e falasse assim, eu quero ver o que você vai fazer com isso que eu estou lhe dando. Eu vou deixar nas suas mãos essa vida. Vamos ver se você vai usar da maneira correta. Então, o que semeia na carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, tempo que é a moeda mais preciosa que existe, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos da família da fé. Então, eu devo estar empenhado nesse mundo, nesta vida, a fazer o bem a todos, mas a prioridade são os irmãos. Ah, os da minha igreja? Não, os da família da fé. Irmãos são todos aqueles que creem no Senhor Jesus e confessam crer no Senhor Jesus. Importante isso, porque muita gente lê isso aí e fala assim: ah, então tem que fazer da família da fé, né? Os da igreja lá, dos irmãos com quem eu convivo. Não, não é isso. A família da fé é daquela família que tem a Deus por pai. Muito importante pensar
da maneira correta esses versículos, né? No versículo 11, Paulo fala algo, escreve algo que nos dá a entender, como muitos entendem, que ele tinha quando você junta esse versículo com aquele outro versículo que ele fala do espinho na carne, e aquele outro que ele fala que, se possível fora, vocês teriam me dado os seus próprios olhos, e da aparência dele, que era uma coisa que realmente era abominável para alguns, a aparência dele. Então, você juntando tudo isso, você chega à conclusão que talvez aquele espinho na carne, que era o mensageiro de Satanás, porque Deus pode usar também Satanás para disciplinar os seus filhos, esse espinho na carne provavelmente fosse uma doença nos olhos. E quando ele escreve aqui, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Geralmente não era ele quem escrevia as cartas, mas algum pedaço das cartas ele escrevia, como esse pedaço que ele vai falar aqui na carta de Filemão, né, aquela carta que eu mencionei, quando ele fala que ele do próprio punho estava escrevendo que pagaria o que o escravo tivesse, porventura, roubado. Então, talvez esse versículo 11 tenha mesmo a ver com o problema dele de vista, para escrever com grandes letras. E no versículo 12 ele fala: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eram os legalistas, os judaizantes. Eles queriam mostrar boa aparência na carne. O que que é? Ah, eu sou circuncidado. Grande coisa. Cortou um pedaço da carne, mas não cortou a carne, que era o que representava, né? A circuncisão, você tirava um pedaço da carne para dizer que agora você não estava mais confiando na própria carne. Mas no versículo 14 ele dá a conclusão: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então o crente, ele está morto agora. Ele está morto. O mundo está morto para o crente. E o crente está morto para o mundo. Então o cristão não vai querer se interessar mais do que o necessário pelo mundo, porque o mundo está morto. E o mundo também não vai ter interesse no cristão, porque o cristão está morto para o mundo. O mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Então nós não temos nada para conversar. Um não vai ter interesse no outro. É esse o ponto aqui. E no versículo 15 ele fala: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Por que ele fala isso? Porque podia ter aqueles que falam assim: eu não sou circuncidado. E eles estariam, então, se gloriando de não ser circuncidado. Né? Depois de ouvir tanto falar que a circuncisão não é para o cristão, alguém podia se gloriar agora por não ser circuncidado, não ser circunciso. Mas não tem valor nenhum. É glória também, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, e a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esse termo aqui, Israel de Deus, alguns tentam dizer que é a igreja, né? O Israel de Deus, mas a igreja nunca foi Israel. A igreja é a igreja. Então, talvez a explicação mais correta aqui seria dizer que Israel de Deus são os israelitas que se converteram a Cristo. E esse é o único que Deus realmente considera como o povo de Israel convertido ao Messias. E agora é como Paulo, né? Fazendo parte da igreja. Versículo 17, ele vai terminar dizendo que ninguém me inquiete, porque depois de tudo que ele falou aqui, ia ter uma fila
de Gálatas querendo furar o pneu do carro dele, né? Ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Que marca? Que marca do Senhor Jesus no meu corpo? Todas as chicotadas e socos e pontapés e marcas de algemas que ele recebeu. Ele ia manter, ele tinha agora cicatrizes de ser alguém que realmente serviu a Cristo. Não serviu só de intelecto ou de blá blá blá. Ele sofreu, ele sofreu por ter sido fiel a Cristo. E termina então a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com o vosso espírito, seja irmãos com o vosso espírito. Amém. Eu não sei se alguém quiser acrescentar alguma coisa aqui. Alguém levantou a mão, deve ter alguma pergunta. Mário, o senhor permite uma assembleia numa cidade sem um casal para aconselhar ambas as partes? Olha, tudo isso se resolve, né? Porque se existe a necessidade de um aconselhamento e não tem um casal na cidade, busca-se então um casal em outra cidade, busca-se irmãos que tenham essa qualidade, né? Mas isso se resolve facilmente. Que colocou Êxodo. E se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Realmente aqui é aquele versículo que eu mencionei da restituição. Deixa eu ver, acho que tem coisa mais para cima aqui. Anátema. Várias passagens onde fala do significado da anátema, né? Tô procurando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Não tem mais, não. Não tem mais nenhuma dúvida. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos passar depois para, depois de Gálatas, em Efésios. Semana que vem, se nós estivermos aqui, Efésios. Então, nada mais havendo, ninguém, ninguém tem nada contra esse matrimônio, fale o cálice. Encerramos Se, então, irmãos? nenhum irmão tem mais nenhuma pergunta, né? A gente fica aqui por hoje. E na próxima reunião, se o senhor permitir, a gente dá início ao primeiro capítulo de Efésios, né? Isso, muito bom. Vou pedir a irmã Adriana para tirar a gravação. E aí você pode dar graças, Mário. Uhum.